Que bom, irmãs, que bom, que alegria, né? Quero chamar aqui a pastora Jane. Louvado seja o Senhor pela vida de cada uma que está aqui, conseguiu estar aqui hoje. Quem veio vai receber do Senhor, né? Nós estamos aqui, quem não vem perde, né, irmãos? Irmãs. Tem irmãos aí também? Ué. Que Deus esteja agindo poderosamente no nosso coração. Estamos com muita expectativa, sim, não na pastora Jane, não, porque ela é só ferramenta, instrumento do Senhor, mas é um instrumento que Deus usa, né? É um instrumento, é uma ferramenta do Senhor. Então nós louvamos ao Senhor pela vida dela. Vamos orar por ela? Ó Deus querido, Paizinho amado, como é bom o Senhor estar aqui, Senhor. Senhor, como é bom estar na tua casa, Senhor, como é bom estar na tua presença, te louvar, Senhor, pelo que o Senhor é, te adorar, Senhor, porque tu é digno de ser adorado, tu é o nosso Deus, é o amado da nossa alma. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade, por esse dia, Senhor, e nós sabemos que foi o Senhor que escolheu a pastora Jane para estar aqui. Foi o Senhor que a escolheu para estar aqui, falar, ser instrumento nas tuas mãos para falar ao nosso coração. Senhor, o Senhor sabia quem estaria aqui essa noite. Ó Deus, e nós estamos, ó Deus, aqui com o nosso coração, Senhor, ó Deus, aberto para ouvir a tua palavra. Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus, com a nossa mente ligada, Senhor, ó Deus, para receber aquilo que o Senhor vai falar, os nossos ouvidos, o nosso coração, ó Deus, nós queremos sair daqui diferente de como chegamos aqui. Ó Deus, nós queremos que esse culto seja um divisor de águas na nossa vida, Senhor, porque queremos ser mulheres segundo a tua palavra, Senhor. Ó Deus, queremos ser uma bênção na nossa casa. Queremos ser uma bênção na nossa família, na nossa vizinhança, não só no meio da igreja, mas nessa cidade que o Senhor nos plantou. Ó Deus, para isso nós estamos aqui, Senhor. Fala o nosso coração, Senhor. Ó Deus, fala o nosso coração, Senhor. Ó Deus, tenha liberdade, 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 liberdade. Oh Deus, liberdade, Espírito Santo, tu é o dono da igreja, Senhor, toda liberdade para agir, Senhor, da forma que o Senhor quiser, neste lugar, porque esse lugar é teu. Senhor, por isso a vida da tua filha está aqui, Senhor, e nós sabemos, ó Deus, que essa boca aberta, Senhor, é boca de Deus, é a tua palavra, Senhor, que vai sair através dela. Senhor, nós te louvamos pelos louvores que foram entoados. Senhor, te louvamos por cada vida, Senhor, que hoje lutou, Senhor Deus, para estar aqui, se esforçou para estar aqui. Ó Deus, e nós queremos sim, Senhor, mais de ti. Muito obrigado, nós te louvamos e já te agradecemos, no nome santo, maravilhoso do nosso amado Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, amém, amadas meninas e princesas do Senhor. Boa noite, eu me encontro muito feliz por estar aqui essa noite. Tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai continuar falando aos nossos corações. Confesso que estou um pouco nervosa, a gente sempre fica, né, tensa, porque não é a nossa palavra, não é a nossa história, é a palavra do glorioso e eterno Deus, e nós sabemos que Deus, ele tem algo extraordinário para fazer nas nossas vidas. Por isso eu peço que você preste atenção naquilo que será ministrado essa noite. Eu confesso aos irmãos, às irmãs, que orando a respeito de um tema, e o Senhor, ele vem falando comigo já tem vários meses, e eu cheguei a cogitar que era o meu coração, e continuei em oração, intensificando as orações, pedindo um sinal a Deus, e Deus dizia: filha, eu não parei de falar com você a respeito desse tema. O que eu ministrei ao teu coração, ele vai fluir, e eu vou te levar em lugares para transmitir a minha mensagem. Então eu pude entender que a palavra que o Senhor ministrara ao meu coração há meses atrás, que nós ministramos até inclusive na igreja Nascidos para Adorar, para mulheres,
é a palavra que o Senhor também quer ministrar a nós. Você recebe em nome de Jesus? Você está disposta a ouvir e o melhor ainda, a obedecer a voz do Espírito? Diga glória a Deus. Aleluias. Então abra comigo em 2 Samuel capítulo 13. Glória a Deus. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. 2 Samuel, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém, amadas? Depois disto, Amnon, filho de Davi, enamorou-se de Tamar, a formosa irmã de Absalão, filho de Davi. Angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, pois era virgem, e lhe parecia impossível fazer coisa alguma com ela. Ora, Amnon tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Era Jonadab, homem muito sagaz. Este perguntou: por que tu, filho do rei, cada manhã estás tão abatido? Não me dirás por quê? Disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai te vier visitar, quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e dê de comer pão, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Assim, deitou-se Amnon e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Amnon, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Então, Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, que estava deitado. Ela tomou massa e, amassando-a, fez bolo e os assou diante dos seus olhos. Então, tomou a panela e os tirou diante dele, mas ele recusou comer. Disse Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. E disse Amnon a Tamar: traze a comida ao meu quarto e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos o que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando os ofereceu a Amnon para que ele comesse, ele a agarrou e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, disse-lhe: não, meu irmão, não me forces. Não se faz assim em Israel. Não se faça tal loucura. Aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora peço-te que fales ao rei. Ele não me negará a ti. Ele, porém, não quis dar ouvido ao que ela dizia, e sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou com ela. Pode se assentar em nome de Jesus. Amadas, eu confesso que eu venho orando, e como líder de igreja também, eu venho observando alguns comportamentos. Como estamos falando de mulheres, nós vamos falar muito a respeito disso, de comportamento feminino. E eu venho observando alguns comportamentos de mulheres dentro da igreja. E, consequentemente, se essas mulheres são mal resolvidas espiritualmente e sentimentalmente, na sua conduta diária e social não será diferente. Ela será uma mulher que ela vai transferir para a sociedade tudo aquilo que está dentro dela. E uma vez que eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, qual é o problema? Qual é o problema da igreja? Qual é o problema de mulheres que já fazem 5, 6, 7 anos, outras têm 10, 15, 20 anos de ministério, de igreja, de batizadas? Falam em línguas, pregam a palavra, mas sempre tem um comportamento inconstante.
Sempre são aquelas mulheres que quando parece que vão começar a exalar o bom perfume, sempre são aquelas mulheres que parece que quando a chama vai arder intensamente, se apagam. Sempre e quando são mulheres que Deus, e não nós, quer nos colocar em evidência, somos aquelas que de alguma forma nos escondemos atrás das nossas desculpas. E olhando para a história de Tamar, eu vejo uma mulher humilde, uma mulher determinada, mas uma mulher que tinha um futuro promissor. Uma menina que, apesar de ser virgem e muito jovem, sabia, aleluia, o que queria. Acontece que Tamar tinha tudo muito bem resolvido dentro de si. E no meio do percurso da sua vida, algo deu errado. No meio da sua trajetória, um abusador chegou. E o Senhor dizia para o meu coração: filha, Tamar representa a minha igreja. Você conhece a história? Tamar, irmã consanguínea de Absalão e meia-irmã de Aminon. A Bíblia vai dizer que Aminon olha para Tamar e se enamora, se apaixona. Eu quero deixar bem claro nessa mensagem que não é amor. Eu estou falando de desejo, de paixão. Alguém que olha e sem limites, sem controles, quer aquela mulher. A Bíblia diz que Tamar era formosa. Sabe, irmãs, e quando eu li simplesmente essa palavra formosa, Deus, ele palestrava algo no meu coração, inclusive domingo, Deus mandava ministrar a respeito disso. Não sobre Tamar, mas sobre a formosura. Olha, Aminon olha para uma meia-irmã e vê nela a mulher de sua vida, a mulher ideal para atender os seus desejos repentinos. Tamar era linda, era uma mulher que tinha tudo em dia, era uma mulher que tinha o corpo escultural, era uma mulher que tinha os cabelos maravilhosos, era uma mulher que tinha postura, porque eu estou falando de uma princesa, e princesa tem postura para se vestir, tem postura para falar. Eu estou falando de uma menina que cresceu no palácio, com aulas de etiqueta, uma menina que sabia se resguardar. Era tão verdade que Tamar estava na idade de se casar, e então a proteção, a guarda para aquela menina, ela era rígida, ela era reforçada. E escute uma coisa, aquele meu irmão olha para Tamar, e pela sua formosura, pelo corpo escultural daquela menina, pela beleza que conseguia fazer com que as outras pessoas que olhassem para aquela princesa, por onde quer que ela andasse, a admirasse, ele a desejou. Irmãs, nós precisamos ter cuidado para não querer demonstrar aquilo que não somos. Nós precisamos ter cuidado porque muitas das vezes nós se preocupamos muito com o nosso exterior. E não tem problema, não tem pecado algum eu querer me cuidar, eu querer fazer uma dieta porque eu estou acima do peso, eu querer ir para uma academia porque vai ser melhor, vou ter uma vida saudável, eu querer mudar a minha alimentação, não tem problema nenhum nisso, não tem problema algum eu fazer caminhada, eu cuidar do corpo que é templo do Espírito Santo. O problema é quando eu deixo a parte espiritual de lado porque eu estou cultuando e prezando o meu físico. Nós temos que ser mulheres equilibradas, lindas, perfumadas como você está agora, mas tratadas no espírito, tratadas na alma. Aleluia, louvado seja Deus. E a gente vai ver Tamar, uma mulher até então tratada. Ela é linda. Aminon olha para ela e diz: eu preciso ter ela. Não, Aminon não diz: eu quero ela para se casar. Não é o que o texto diz. O texto é claro e diz: eu preciso dessa mulher, eu quero que ela se deite comigo. Ela é linda. Mas muito mais que uma beleza que era admirável, Tamar tinha a palavra de Deus no coração. Ela tinha as leis de Deus guardadas a seu coração. É tão verdade que quando Aminon vira para ela e diz assim: vem, deita comigo, ela diz assim: irmão, não se faz assim em Israel. Ela está dizendo: eu conheço a lei. Eu fui ensinada. Aliás, Aminon, você também foi. Eu sei que não se deve quebrar princípios.
Não se deve pular etapas, Aminon. Se você quiser casar-se comigo, é só chegar ao nosso pai e pedi-lo. Ele não vai me negar a você, mas não haja como louco. Mas a Bíblia é clara e diz que ele não dá ouvidos. Então, o primeiro ponto, eu preciso ser linda, porque Deus assim me fez. Mas mais lindo é o que habita dentro de mim. Mais puro e admirável é o que habita dentro de mim e vai exalar à medida que as pessoas chegarem para conversar ou para ser ministradas através da minha vida. A Bíblia diz que Tamar, simplesmente, ela vai servir. Simplesmente, ela vai cuidar do seu irmão. Mas existem alguns pontos aqui que a gente precisa prestar atenção, meninas. Primeiro ponto. Aminon, ele está profundamente angustiado. Ou seja, inquieto e doente nas suas emoções. Ele não consegue se conter. Ele não está controlado. Há um desejo fixo no seu coração. Aquela angústia é tão extrema que o semblante de Aminon agora é modificado. O problema é que a Bíblia vai dizer que havia um amigo de Aminon que percebe, inclusive o que o pai de Aminon, pastora Neia, não percebeu. Jonadab olha para Aminon e diz assim: por que estás abatido? Porque todos os dias o filho do rei, o herdeiro do trono, você que é de uma linhagem real, todas as manhãs está abatido. Você pode me declarar o que está acontecendo, Aminon? E Aminon declara: olha, eu estou apaixonado pela minha irmã, mas é impossível chegar a ela. Porque existe uma guarda, existe uma proteção rígida. Ela é uma princesa. Ela está à espera do casamento. Eu a desejo, mas é impossível tocá-la. E a Bíblia diz o seguinte, que Jonadab era um homem muito sagaz. E então ele começa a dar conselhos a Aminon, para que pudesse colocar o seu plano em ação. Meninas, isso é muito sério. E eu quero começar essa ministração dizendo que nós, a Igreja de Cristo, não podemos mascarar o que existe de errado nas nossas emoções. Porque hoje em dia é um tabu. Aonde a gente tem que apresentar que somos mulheres perfeitas, mulheres 100%, quando na verdade tem muitas dentro da igreja doentes emocionalmente. E se isso não for tratado, infelizmente você não vai conseguir levar adiante o seu ministério, você não vai levar adiante a sua vida espiritual. Perceba, Aminon estava doente. Até então não era uma doença física, mas sim das suas emoções. Mas ele encontra alguém que dá ouvido e além de dar ouvido ainda dá um conselho. Olha, faz o seguinte, finge-te de doente. Peça a sua irmã para fazer bolo, para fazer pães, para servir você. E então, quando ela for te servir, você vai consumar aquilo que está no seu coração. Irmãs, e sinceramente eu fiquei olhando a palavra de Deus e eu estou até meio trêmula, porque a palavra de Deus é muito gloriosa, é muito poderosa. E eu fiquei imaginando a cena, sabe? Eu fiquei imaginando Aminon tendo a oportunidade de se esquivar desse mau conselho. Aminon tendo a oportunidade de procurar alguém sábio, alguém idôneo que daria um conselho contrário àquilo que ele queria. Mas sabe qual é o problema? O problema é que quando eu quero pecar, eu não procuro, pastora Ângela, alguém de fé, alguém sábio na palavra, alguém que em Deus vai me confrontar. Quando eu quero pecar, eu procuro alguém que já vai me autorizar a realizar o pecado. E assim eu vou acumulando dentro da minha alma feridas, e aí eu estou doente, eu estou na igreja, eu estou louvando, eu estou servindo, eu estou fazendo a obra de Deus, e aí de repente eu começo a perceber que eu não estou legal, eu paro no meio da caminhada e ainda pergunto: Deus, o que está acontecendo? O Senhor está falando. É tempo de falar. É tempo de falar, igreja.
É tempo de verdadeiramente nós nos revelarmos quem somos diante da presença de Deus. Porque se de fato queremos cura, a primeira coisa que eu preciso entender, se eu sou uma pessoa que precisa de cura, eu preciso reconhecer que eu estou doente. Eu preciso reconhecer quem eu sou na situação. Que sozinha eu não vou conseguir. Que sozinha eu não vou conseguir me automedicar, eu não vou conseguir andar um passo sequer adiante, porque eu preciso de ajuda. E então Aminon ouve esse amigo, sagaz, a Bíblia é clara e diz, sagaz. E agora, Aminon deita na cama e finge de doente. Irmãs, quantas são mães aqui? Por favor, levante as mãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa uma coisa. Aminon está abatido, diga assim comigo, abatido. E isso não leva a atitude nenhuma de Davi, seu pai. Mas quando ele se finge de doente, ou seja, o que Aminon faz? Ele deita. Manda chamar meu pai. Davi olha, porque entende que o problema de Aminon é no físico. Espírito Santo de Deus, vá adiante das minhas palavras. Sabe qual é o problema de muitas mães? Os filhos já estão emocionalmente esgotados, doentes, fadigados. Mas a gente continua trabalhando, nós continuamos na nossa correria, continuamos fazendo as nossas coisas e achando que está tudo bem, porque meu filho está emocionalmente doente, mas ele pega um teclado para tocar, ele pega uma guitarra para tocar, ele pega o microfone para louvar, a minha filha prega a palavra, está tudo muito bem, quando na verdade não está. E quando é o físico onde eu posso enxergar, eu me levanto querendo agir. Porque foi o que aconteceu com Davi. Davi, seu filho está bem acamado. Ué, Aminon? Sim, Aminon está acamado. Mandou chamá-lo, Davi. E então Davi vai. Ah, irmãs, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê discernimento. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente olhe, aleluia, nossos filhos com um olhar espiritual. Que o Senhor nos torne pastora dos nossos filhos, antes que chegue o mercenário e toque o coração dos nossos filhos, antes que chegue algum Jonadab e perceba aquilo que você não percebeu, e veja aquilo que você não viu, e vai chegar como quem não quer nada, como alguém preocupado, e realmente ele estava preocupado com o semblante dele, mas a intenção não era boa. O que mais tem por aí é a gente preocupada com a nossa vida. É ou não é, meninas? Preocupada com nossos filhos, mas e a intenção? Por que chegam? Por que essa grande quantidade de meninas na prostituição? Crianças no tráfico? Por que essas atrocidades estão acontecendo, irmãs? Nas escolas, nas creches. Isso não é natural. E aí você fala, pastor, é demônio? Sim, tem a parte espiritual, mas existe uma parte onde a igreja tem sido negligente dentro de casa com seus filhos. Espírito Santo de Deus. Meu filho está dentro de casa, pastor, não tem problema nenhum nisso, ele não está na rua, mas ele está fazendo o quê? Ele está vendo o quê? Ele está ouvindo o quê? Quem chega perto, quem aconselha? Pastora, meu filho é quietinho. Quietinho. Outro dia eu ouvi isso. Pastora, meu filho é quietinho, ele fica o dia inteiro no celular. Eu virei para essa mãe e falei assim, olha mãe, com todo respeito, eu preferia você chegar a mim e falar assim, pastora, meu filho não para. Meu filho joga bola, meu filho solta pipa, meu filho brinca de bolinha de gude. Eu preferia que você falasse isso do que eu dizer para mim que seu filho fica o dia inteiro com uma tela maldita nas mãos. Porque uma criança não sabe manusear, gente. Uma criança, um adolescente não sabe manusear um celular, não sabe entrar e ficar em santidade o tempo todo nas redes sociais. O responsável, a responsável por monitorar os seus filhos é você. Não, pastor, eu vou orar e entregar nas mãos de Deus. Deus não vai descer do seu trono para fazer o seu papel. Deus não vai fazer isso. O que Deus vai fazer é dar orientação através da sua palavra.
Mas Deus não vai fazer aquilo que a Jane tem que fazer. Eu fico vendo mãe discutindo com filha, como se fossem duas adolescentes. Mulheres, me perdoe, é assim que eu ministro. Mas a adulta da história é você. A responsável é você e não o seu filho ou a sua filha. Gente, a cada gabinete que a gente escuta, a gente fica assim, ó. Já viu aquele jogo de ping-pong? Sem entender. Aonde é que se perdemos? Nas nossas ocupações. Nas nossas distrações. E às vezes até na correria de querer trabalhar tanto e oferecer aos nossos filhos aquilo que não tivemos. Quantos pais falam isso? Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu nunca tive. Tem problema nisso, pastor? Não tem problema. Mas às vezes você não dá colo. Às vezes você não dá um abraço. Às vezes você não estende as mãos. Às vezes você não ouve. E quando ele tenta falar, você fala assim, fica quieto que eu estou com dor de cabeça. Fica quieto porque agora é meu momento de descansar. E aquela criança fica o dia inteiro esperando você chegar dentro de casa, esperando uma oportunidade para falar com você. Tudo aquilo que ele vivenciou durante o dia. E como estamos? Cansadas, fadigadas. Davi estava no trono. Davi estava no trono, irmãs. Davi estava nas ocupações dele. E vou dizer uma coisa, continuava sendo homem segundo o coração de Deus. Mas ele negligenciou seus filhos. E isso vem lá de trás. Porque, não sei se você reparou, o versículo 1 diz assim, o texto começa dizendo assim, depois disto. A sua Bíblia está assim? Levante as mãos, por favor. Está assim? Depois disto ou depois dessas coisas? Está assim a tradução? Depois disto o quê, pastora? O que aconteceu antes dessa história? Ora, o pecado de Davi. O pecado de Davi. Deus havia perdoado Davi, mas não o isentou de consequências. E infelizmente recaíram sobre a vida dos filhos. Eu não sei se você tem maturidade, já parou para pensar nisso, mas o que eu faço não vai ficar só em mim, vai recair sobre a vida dos meus filhos. E como eu sou líder espiritual, recai sobre a igreja. Nunca você vai cair sozinha e vai parar em você. Um erro pode até ser individual, mas ele vai atingir o coletivo. E esse é o problema. Davi estava lá nas suas ocupações. Deus me perdoou. Eu estou reinando. As promessas de Deus estão acontecendo na minha vida. Meus filhos estão grandes, saudáveis. Olha a Tamar, que linda, virgem, princesa. Está prestes a um casamento. De repente, aquilo que Davi não viu, aquilo que Davi não observou, alguém chegou. O problema é que quando eu não estou no lugar onde Deus mandou eu estar, escuta isso, meninas. O problema é que quando eu não ocupo, e olha que eu estou falando por experiência própria, o problema é que quando eu não ocupo o lugar onde Deus mandou ocupar, alguém vai ocupar. O problema é que quando eu não dou atenção a quem deveria dar, alguém vai dar atenção. Quem é que está se aproximando dos seus filhos? Quem é que está dando atenção aos seus filhos? Eu não sei se vocês já puderam ouvir relatos de meninos traficantes, mas um dos relatos deles é que antes de oferecer a droga, muitas das vezes, e até a própria arma, o traficante ofereceu foi atenção. O traficante chamou para sentar à mesa. O traficante percebeu uma carência a qual muitas vezes nós, como mães, não percebemos. E hoje mesmo no colégio, teve reunião, no colégio do meu filho, e aí uma mãe pegou, bateu no peito e falou assim, eu conheço meu filho. Eu conheço meu filho 100%. Se a professora reclamar dele, é mentira. Eu engoli assim, né, gente, não é? Não pode, não era comigo que ela estava falando, então eu não ia me meter. Mas eu disse assim, Senhor, eu não coloco a mão no fogo pelos meus filhos, não. Eu não coloco a mão no fogo pelos meus filhos, não. Eu estou orientando. Acredito firmemente que as promessas de Deus vão se cumprir sobre a vida deles. Agora, botar a mão no fogo e dizer, eles nunca farão, eu não posso fazer isso.
Por quê, pastora? Porque só Deus conhece a intenção do coração. Apesar de ter saído de mim, eu não os conheço. Porque tem mãe que diz, olha, meu filho não está fazendo isso. Meu filho nunca vai se meter em tal vida. Enquanto, na verdade, às vezes já está até envolvido. E por esse tardar, esse negligenciar dentro de casa, você pode perder os seus filhos. Irmãs, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, e eu acredito naquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu sempre acreditei que todas as vezes que Deus manda ministrar uma palavra, vai surgir efeito. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas de uma coisa eu tenho consciência. É como se Deus ele me desse uma visão nesse exato momento, porque todas as vezes é nessa maneira que Deus manda ministrar. Se essa geração não quer comprometimento com Deus, eu fico me perguntando o que será da próxima geração. Porque para a próxima geração crescer em Deus, eles dependem de você. Para seus filhos conhecerem a Deus, eles dependem que você exale o bom perfume de Cristo, que você pastoreie o coração deles, que vocês, aleluia, sentem, brinquem, conversem, se sujem com eles, tenham um momento de lazer com eles, para que a afinidade e o amor não acabe nos lares. Quantos filhos não se sentem à vontade mais de conversar com os pais? Quantas meninas não sentem mais o desejo de conversar com as mães? E aquilo vai sendo levado, passa ano, entra ano, e como tudo estivesse normal, como tudo estivesse bem. Quando na verdade não está. Não estava tudo bem no coração de Aminon. Não estava tudo bem no relacionamento de Aminon com Davi, seu pai. Tinha um desejo pecaminoso no seu coração. Um desejo podre. E esse é o problema. É que nós temos vergonha de expressar verdadeiramente quem somos diante de Deus. Pastor, eu tenho vergonha de dizer o que eu cometi. Eu tenho vergonha de dar nome ao pecado que eu cometi. Ei, mas você não teve vergonha de cometê-lo e ainda assim estava na presença de Deus. Você pode até ter vergonha, mas o Senhor manda te dizer essa noite: eu não tenho vergonha da tua história. Eu não tenho vergonha de você pelos erros cometidos, pelas negligências. Eu sou especialista em consertar todas as coisas, em ajustar todas as coisas, assim diz o Senhor. Tamar está lá, diante do seu irmão, achando que faria uma boa ação, cozinhando de frente para ele, com alegria, com disposição. E quando ela vai servi-lo, a Bíblia diz que ele pede todos que estavam com ela para se retirar. Porque é assim que acontece. Quando eu quero pecar, eu preciso estar no oculto. Eu não posso ter plateia para assistir. Eu não posso ter testemunhas para ver aquilo que eu cometi. Aquilo que eu estou prestes a fazer e a minha carne não está conseguindo mais se controlar. A Bíblia diz que ele pede os amigos de Tamar para ir. E ele pede: Tamar, deite-se comigo. Se você acompanhar a história, ela diz 5 vezes: não, não, não. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: e ele, tendo mais força que ela, a forçou. Hoje, eu estou aqui para falar a respeito de cura. Mas para mim falar de cura, eu tenho que falar de dores, de traumas, de abusos. O problema é que às vezes o tratamento dói mais do que a própria doença. E muita gente se esquiva do tratamento por isso. A questão é que a igreja hoje prefere uma anestesia do que uma cura completa. Só que o Deus que está se revelando nesta casa, o Deus que permitiu e promoveu este culto, está dizendo: chega de superfície.
Chega de anestesia. Chega de mascarar aquilo que eu já sei, eu já conheço em você. Eu quero trazer a cura, nem que para isso você tenha que sangrar novamente para a cura acontecer completo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Aminon, tendo mais força que Tamar, força ela a deitar-se com ele. Porque é exatamente assim, o abusador, ele tem mais força que a gente. E se não é força física, é intelectual. Por muitos anos, eu passei uma opressão muito grande. Eu não consegui identificar o porquê do meu comportamento. Que comportamento, pastora? Eu era uma menina, porque eu ainda era muito nova quando isso começou a acontecer comigo, muito introvertida. Eu não conseguia confiar em ninguém. Eu não conseguia me relacionar com ninguém. E confesso a vocês, sem demagogia alguma, não estou aqui para dar uma de vítima, porque eu creio que eu estou sendo tratada pelo Espírito de Deus. Eu tenho dificuldades, para quem eu me achego mais, eu sempre exponho isso, porque quanto mais eu expor, eu sei que mais cura acontece sobre a minha vida. Eu tenho dificuldades com multidão. Eu tenho dificuldade com pessoas. Eu tenho dificuldades com exposição. Que isso, pastora? Tô chocada. Não se choque, é a verdade. Pastora, como é que eu vejo a senhora pregando, pulando? É a graça do nosso Deus. É o Espírito de Deus e não tenha dúvida disso. Porque eu vivia trancada no quarto. Foi um nível tão profundo que eu entrei de depressão, que quando as minhas amigas marcavam para ir a um clube com piscina, eu não ia. Porque o que acontecia na minha mente era o seguinte: todos estão me olhando, todos estão me criticando, todos estão me apontando, ninguém gosta de mim, então eu preferia ficar dentro de casa. Amigas! Eu impunha limites. Você pode ser minha amiga, mas até aqui. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas à toa não é. Se essa amiga tentasse ultrapassar essa barreira, a Jane se escondia. Porque eu não queria que ninguém visse o que estava dentro de mim. Por quê? Porque a Jane é filha de pastor. Olha que tola. Ela é filha de pastor. Então ninguém podia identificar essa ferida em mim. Porque eu era medrosa, desconfiada, depressiva. E inferioridade me dominava por completo. 20 anos sem a minha mãe. Cresci sem ela. Isso só contribuiu para que cada vez mais eu me tornasse uma pessoa pior. Eu nunca fui de ser agressiva com as pessoas. Eu nunca fui de maltratar ninguém, mas maltratava a mim mesma. A mim mesma. Quantas vezes meus irmãos trabalhavam e diziam assim: Jane, eu vou pagar uma escova para você. E eu pensava assim: para que uma escova? Eu não mereço. Época de exposição, meu irmão Pablo então foi muito abençoador na minha vida. Jane, você trabalha demais. Vou comprar uma roupa nova para você, para exposição. E eu pensava: para que uma roupa nova? Eu não mereço. Natalina, se cuidar tornou-se uma culpa para mim. Sorrir tornou-se uma culpa para mim. Quando eu estava com as minhas amigas, que eu dava gargalhada, eu me fechava, porque eu não achava que eu era digna de dar uma gargalhada. E eu não entendi esse comportamento. Eu estava onde? Dentro da igreja. Eu estava fazendo o quê? Orando por vidas. Eu estava fazendo o quê? Entregando mistério. Servindo a Deus. E quando eu entrava dentro do quarto, era a pior pessoa. Quantas vezes a roupa já estava velha, batida, rasgada. Eu sabia que era para jogar fora, mas eu pensava: essa é a que me cabe. Essa é para mim.
Meu pai sempre foi muito o oposto de mim. Sempre foi muito comunicativo. Ele, antes de Cristo, ele era locutor, além de carteiro, ele era locutor de rodeio. Então, exposição para ele, povo. E ele sempre tentou me inserir nesse meio. E toda vez que ele ia para o rodeio, ele falava: Ju, eu não sei por que me chamava de Ju, né? Jane, nada a ver com Ju, mas Ju, vem cá, que eu vou te inserir no meio. E eu fazia o quê? Uau, o cara era ele. Ele sabia fazer, ele era o cara. Eu? Ninguém. Só que eu não podia demonstrar isso para o povo. Por quê? Porque eu aprendi que cristão não sofre. Que cristão não tem dor. Que cristão tem que, sabe, mostrar isso. Irmãs, se não fosse a graça de Deus. Pastora Néia me acompanhou no processo da minha vida, é muito difícil. Eu louvo a Deus pela vida dela. Da família dela, tia Aparecida. Pastor Niro foi um profeta, é um profeta de Deus na minha vida. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui ministrando para vocês. Amadas, o meu complexo de inferioridade era tão grande, que eu não aceitava de maneira nenhuma alguém me elogiar. Porque para mim tudo era falso. Ou então imerecido para a minha parte. E eu cresci dessa maneira. O problema é que eu cresci dessa maneira, continuei servindo a Deus e me casei. E aí quando me casei, 2 anos e meio depois de casamento, meu esposo vai e apresenta um problema na vista. Detalhe, eu me casei e não tinha minha casa. Eu fiquei 5 anos morando com meu pai e a minha madrasta. Irmãs, quem aqui é solteira? Não tem nenhuma solteira entre nós? Se é solteira mesmo, é noiva, pretende se casar. Em nome de Jesus, deixa eu dar um conselho. Casa e tenha a sua casa. Em nome de Jesus, tenha a sua casa. Deixa eu preparar tudo para a glória de Deus. Irmãs, e nisso eu me casei. Meu filho mais velho nasceu. E meu esposo apresentou um problema gravíssimo. Pastora Néia também sabe da história, ela é prima do meu esposo. Gravíssimo na vista. Corremos atrás. Paraíba, Juiz de Fora e nada. Fomos parar no Rio de Janeiro, Ilha do Governador, Hospital do Fundão. E ali começou o tratamento dele, eu com um filho pequeno. No meio do tratamento, a cabeçuda, engravidei de novo. Eu falei: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Porque eu cuidava da casa do meu pai, eu cuidava dos meus irmãos, eu cuidava do meu marido, cuidava do meu filho, e agora estou grávida. E o meu marido tinha que passar pelo tratamento. Você sabe qual é o problema? Não é o sofrimento em si. Às vezes é as pessoas que te cercam. Porque no meio desse processo, a qual no final do tratamento, 2 anos, Zé Carlos ficou lá na Ilha do Governador, no Hospital do Fundão, no Rio de Janeiro, tratando. No final do tratamento, o médico falou assim: olha, não tem jeito para você. Meu esposo, ele desenvolveu uma doença chamada ceratocone, onde a córnea estava sendo expulsa lentamente da própria vista. Ela danifica mesmo a córnea. Ele já não enxergava direito. De 100%, a vista esquerda ele enxergava 6%. Quando eu andava com meu esposo, eu falava: ó, João está vindo do seu lado direito, mexe com ele. Porque ele não reconhecia ninguém. E então, quando o médico disse assim, e da vista direita ele enxergava 18%. E aí o médico disse para ele: não tem jeito, tentamos colírio, tentamos a lente, mas não tem jeito, você precisa de um transplante. Eu não me assustei. Eu falei: ok, então faça o transplante nele. E o médico falou assim: o problema é que tem 5.000 pessoas na frente dele. Aí eu falei: meu Deus, o que é isso? Doutor, 5.000 pessoas, mais ou menos, quanto tempo? Olha, de 4 a 5 anos. Olha o que a inferioridade e a doença emocional faz. Eu vim do carro da prefeitura, do Hospital do Fundão para casa,
já imaginando, pastora Ângela, a minha vida com 2 crianças, irmão Paula, e com o marido cego. Eu vim imaginando essa situação. Meu Deus, agora eu vou ter que cuidar de 3. Meu marido cego e muito jovem, e eu com 2 filhos. Nesse processo, até o final do tratamento, o meu segundo filho já tinha nascido. E o Zé Carlos não conhecia o rosto do filho. Ele via um bebê de maneira embaçada, ele não conhecia o rosto do próprio filho. E aí, o que eu fiz? O meu único lugar de segurança, de porto seguro, era a igreja. Eu estou sendo sincera, irmãs, eu passei uma boa parte da minha vida servindo ao homem, servindo à igreja e não ao Deus da igreja. Então, meu único abrigo, meu único porto seguro, meu único lugar onde eu me sentia um pouco melhor era dentro da igreja. Então, para dentro da igreja, eu levei essa situação a qual eu estava vivendo. E foi dentro da igreja que eu tive os piores conselhos. Foi dentro da igreja que eu tive apoio também, orações, intercessões. Mas dentro da igreja, se eu olho para conselhos que foi me dado dentro da igreja, eu não estaria casada. Eu não obedeci uma voz de comando de alguém que dizia, eu a amo e eu a vou conduzir segundo a palavra. Eu recebi era a voz de opressão. Você sabe o que é viver uma vida inteira olhando para meninas crescendo, com mães do lado, e você se sentindo culpa, raiva, ódio, tudo ao mesmo tempo, porque não tinha aquilo que elas muitas vezes desprezavam. E aí me casei e disse, vou ter uma família. De repente, no meio do caminho, uau, uma enfermidade. E aí as pessoas viram para mim e dizem, Jane, desiste. Desiste, para de orar, porque seu marido não vai voltar a enxergar. Minha sogra, levanta as mãos, dona Ana, para quem não conhece. Minha sogra sofreu terrivelmente. Com pessoas que foram à casa dela, não foram para dizer, eu vou orar por você. Pessoas que entraram dentro da casa da minha sogra e disseram assim, se prepara, porque o pior vai acontecer. E aí você chega um momento na sua vida que você pergunta, por que de tanta dor? O que foi que eu fiz? Por que esse sofrimento? Irmã, você sabe o que mais me doía? O que mais me matava? Não era um tapa no rosto, não. Era ver uma mulher de mãos dadas com a sua filha. Eu não tinha aquilo. Eu não entendia. Talvez você entrou aqui e disse assim, Deus, por que eu sofro tanto? Por que tudo para mim é mais difícil? Por que para fulano as coisas são fáceis que eu fico, Senhor, às vezes indignada? Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia, ela não é um livro para explicar o porquê do seu sofrimento. Porque Jó perguntou 16 vezes para Deus. E nenhuma das vezes que Jó perguntou, Deus o respondeu. A Bíblia, ela foi escrita para que eu supere o meu sofrimento em Deus, através da sua palavra. Para que eu entenda que toda dor, ela é tratada, ela é um ministério aflorado para a glória de Deus. Mas que toda dor não tratada, ela vai causar feridas em outras pessoas. E eu comecei a clamar por misericórdia. Chegou um ponto que eu comecei a implorar a Deus. Deus, coloca uma única pessoa que entenda a minha dor, que olhe para mim. Porque as palavras que eu recebi foi a seguinte: você não está fazendo a obra de Deus de maneira perfeita. Por isso esse vento na sua casa. É a religiosidade que tem matado muitos dentro da igreja. Meu esposo sofrendo. Não sabia se ia enxergar ou não. Porque depois que ele fez o transplante, eu vou encurtar porque o testemunho é longo, nós não conseguimos fazer transplante pelo Rio de Janeiro. O Senhor trouxe às mãos do meu pai o endereço do hospital em São Paulo, de Sorocaba,
Hospital dos Olhos, podem pesquisar, chama BOS, Banco de Olhos, em Sorocaba. É um hospital excelente, de ótima qualidade, ótimos profissionais. E naquela reportagem que veio às mãos do meu pai, estava escrito o seguinte: estão jogando córnea fora por falta de paciente. Se por um lado no Rio de Janeiro faltava vaga para fazer cirurgia, por outro lado em São Paulo faltava paciente para fazer cirurgia. Eu não sei o que você veio buscar, mas o Deus que eu sirvo, que tratou da minha vida, é o Deus do impossível. É o Deus de milagres, é o Deus do extraordinário. Porque quando eu fui para a secretaria pedir para que pudesse levar a gente a São Paulo, a resposta foi a seguinte: podemos até levar vocês, mas vocês não serão atendidos por lá porque é outro estado. Fomos ao Rio de Janeiro, pegaram a papelada no fundão e houve uma burocracia muito grande, porque eles realmente não queriam liberar, porque era estado do Rio de Janeiro. Irmãs, eu fiquei mais de 3 horas dentro do hospital para poder pegar a documentação do meu esposo para ir para São Paulo. Mas sabe, ao mesmo tempo, quando você é bicho do mato, introvertida, você é depressiva, você se sente um nada, mas sabe como do nada vem uma força dentro de você, uma força sobrenatural, e eu digo assim: olha, eu não saio deste lugar enquanto a papelada não estiver na minha mão, dure o tempo que durar. E então passava a recepcionista e fazia assim para mim. Eu estava lá, cansada, com fome, esgotada, mas eu estava lá. A recepcionista passava e não teve jeito, para a glória de Deus. A documentação veio às minhas mãos. O Zé Carlos foi para São Paulo. E da triagem até a operação, no mínimo são 4 meses de espera. O Zé Carlos, nesse dia, foi com a minha sogra. Era dia 4 de setembro. Ele foi com a minha sogra para fazer a triagem. Eu fiquei em casa com as crianças. Enquanto o Zé Carlos foi fazer a triagem, preencheram-se os documentos do Zé Carlos. O Zé Carlos estava voltando para casa com a minha sogra. Eu recebi um telefonema que dizia o seguinte: estamos marcando a cirurgia do seu esposo. E eu falei: meu Deus do céu, já estou marcando. O Zé Carlos nem chegou em casa. E vai ser quando? Ele disse assim: olha, depois de amanhã, dia 6, não há impossível para Deus. Creia, porque Ele está vivo e Ele ainda continua operando milagres. Para a glória de Deus, meu esposo operou. E a primeira coisa que Deus me fez ouvir, ele operou a vista esquerda primeiro. Dr. Everton foi o nome do doutor que fez a cirurgia. A gente ficou lá e eu muito tensa, porque ele entrou 5 para as 6 na sala de cirurgia, tinha dado 10 para meia-noite, ele não tinha saído. Quando ele chegou, ele estava sonolento, com frio, então a gente não conversou naquela noite, eu fiquei em espírito de oração. E no outro dia, pela manhã, um doutor adentrou o quarto e foi tirar o curativo dele. E quando... não tem como não se emocionar. E quando o doutor tirou o curativo dos olhos dele, ele virou para mim e disse assim: eu tinha me esquecido de como você é bonita. Nosso Deus ainda está vivo, irmãs. Nosso Deus está vivo para todo sempre e Ele opera no meio da dor. Ele virou para mim e disse assim: Jane, eu não vejo a hora de chegar em casa para conhecer o João Pedro. Meu filho ia fazer 7 meses. Quando eu cheguei em casa, tinha muita gente esperando o Zé Carlos. Ele não deu atenção àquele povo porque ele queria ver o seu bebê. E quando eu olhei o Zé Carlos segurando o João Pedro, chorando, 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 algo dentro de mim gritou dizendo assim, uma voz branda, mas ao mesmo tempo que é uma voz tão tranquila, era uma voz tão segura. E eu não ouvia no ouvido, pastora Ana, eu ouvia dentro do coração. Eu olhando aquela situação, eu morando dentro da casa do meu pai, meu esposo não tinha um emprego adequado. Ele tinha acabado de passar por uma cirurgia, eu não sabia como seria o nosso futuro. E de repente o Zé Carlos olhando para o João Pedro assim nos braços, eu escutei minha voz falando assim comigo: ainda há esperança. Uma voz tão tranquila, mas que me transmitiu tanta paz, tanta segurança.
ainda há esperança. E eu ainda estava com os meus medos. Eu ainda não estava tratada. Ainda havia um longo caminho para percorrer, como existe até hoje um longo caminho para percorrer. Mas eu ouvi aquela voz e comecei a orar: Senhor, se ainda há esperança, eu quero encontrá-la. Se existe essa porta, eu quero passar por ela. E Deus foi alinhando as coisas, me apresentou uma pessoa de Deus, que ela pôde me abraçar. E eu digo para vocês, para essa pessoa cuidar de mim, ela teve que lutar. Ela teve que lutar porque a Jane não queria. A Jane queria e não queria, sabe? Sabe aquele negócio de querer, mas não quer? Ela teve que lutar para estar perto de mim. Porque todas as vezes que ela marcava, pastora, de conversar, eu sabotava. Eu inventava uma desculpa. Por quê? Ia mexer na ferida. E quem é que quer sangrar de novo? Quem é que quer expor a pior parte que existe dentro de nós? Certo dia, ela foi à minha casa sem ser convidada. E ela chamou e eu não atendi. Eu bem quieta dentro de casa disse: Deus, eu não vou atendê-la. E ela gritou assim no portão: Jane, eu sei que você está aí dentro. Eu só saio daqui quando você abrir o portão. Ainda tem gente de Deus na terra, gente. Ainda tem gente de garra, de força. Ainda tem gente que ama vidas e deseja tratá-las. E posso te dar um conselho? Quando você identificar que Deus te apresentou uma pessoa assim, agarre ela. Abrace ela, não deixe ela ir embora, não faça como eu fiz. Não arrume desculpa, não feche porta na cara, não sabote, aleluia, o projeto, os planos, as oportunidades que Deus tem te dado. Porque às vezes era para eu estar num nível maior, mas as minhas desculpas fizeram atrasar os projetos de Deus na minha vida. E assim foi, eu fui sendo tratada, muita batalha, mas fui. Saí da casa do meu pai, fui para minha casa. Quando eu fui para minha casa, eu pensei: uau, agora eu vou viver o melhor. Minha casa não estava terminada, aliás, não está terminada até hoje. Eita, glória a Deus. É de pouco em pouco, né, pastor? Vou fazer 21 anos de casado, não está terminado até hoje, gente, acredita nisso? Mas um dia a gente chega lá. O que me conforta, me alegra é que a minha casa celestial está preparada. Isso é que me alegra. E então eu na minha casa disse: agora eu vou respirar um pouco. Irmãs, um dia, eu, no ministério do meu pai, pregando a palavra, contei o testemunho de Zé Carlos. Da cirurgia, o processo e o pós-operatório, que ele conseguiu enxergar o filho dele, foi uma bênção. Eu contando para a igreja o testemunho. Isso foi numa sexta-feira, culto de sexta-feira. Só que na quinta-feira, pela madrugada, eu havia acordado, fui para minha varanda e disse assim: Senhor, eu preciso ter uma experiência com o Senhor. Eu não quero viver por experiência dos outros. Eu quero ter a minha experiência pessoal com o Senhor. Amados, a gente tem que saber o que pede para Deus. Porque isso foi numa quinta-feira de madrugada, quinta para sexta. Sexta-feira à noite, preguei a palavra. Passou-se o sábado, domingo. Meu esposo estava tão bem que já estava trabalhando na obra da igreja. E no domingo ele fez isso, acordou, tomou café. Eu fiquei com as crianças, ele foi para a obra da igreja. Ele ficou menos de uma hora lá e ele retornou. E quando ele retornou, ele falou assim: Jane, eu não estou legal. Quando eu olhei para ele, a vista operada dele esquerda estava muito vermelha, inchado, essa parte do olho. E a vista dele muito inchada. Ele disse assim: Jane, eu estou com muita dor de cabeça. Falei: amor, deita, isso vai passar, vamos orar. Fizemos uma oração, ele deitou. Falei: vou adiantar o almoço aqui, isso vai passar. E as horas foram se passando. Ele disse assim: Jane, melhorou? E aquele negócio só inchando. Só que o médico, o que acontece? O médico, quando ele faz a cirurgia, antes da cirurgia, melhor dizendo, ele explica pra gente quais são os riscos. Principalmente de rejeição. Né? Porque é algo estranho dentro do nosso corpo.
Então eu já fiquei ligada. E aí quando ele acordou para almoçar, quando eu olhei, a vista dele estava sangrando. Já me dando sangue. E ele falou: Jana, eu estou com uma dor de cabeça insuportável, isso não é normal. Eu disse: meu Deus, hoje é domingo, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer, comecei a orar. E aí foi passando dia, e eu orando: Senhor, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E aí o que eu fiz? Deu a hora do culto. Falei: amor, o que eu faço? Vou para o culto, eu fico em casa, acho melhor ficar com você. Ele falou assim: não, Jane, pode ir para o culto, tranquila com as crianças, eu vou ficar quietinha aqui, qualquer coisa eu te ligo. Assim eu fiz, arrumei os meninos e fui. Eu cheguei na igreja, foi eu chegar, a igreja era embaixo, a casa do meu pai em cima, o Zé Carlos ligou para o meu pai, nem foi Zé Carlos, que foi Dona Ana, que ligou para o meu pai dizendo: olha, volta porque o Zé Carlos não está legal. Eu voltei correndo com os meninos, quando eu ia acender a luz, o Zé Carlos gritou assim: pelo amor de Deus, luz não. Eu falei: meu Deus, ele está desenvolvendo um quadro de rejeição. E aí, chamei a Dona Ana, chamei meu sogro, falei: gente, precisa fazer alguma coisa. Era domingo à noite, e o olho dele só inchando, ele muita dor de cabeça, sangrando. Por fim, irmãos, a gente só conseguiu um carro da Secretaria de Saúde na segunda-feira, meio-dia. 9 horas da noite, porque são 8 horas de viagem daqui a Sorocaba. 9 e pouca da noite, chegamos em Sorocaba. Eu, meu esposo e o meu irmão do coração, chamado pastor Alessandro. Fomos. Quando chegou lá, ele foi atendido prontamente. E o médico virou para mim, doutor Vitor, e falou assim: olha, eu não tenho uma notícia boa. A Jane, tentando dar uma de doutora, falou assim: é rejeição, não é, doutor? Só pode ter desenvolvido o quadro de rejeição. Ele falou assim: não, se fosse rejeição, estava bom. Não é, doutor. Ele falou assim: olha, o que está na vista do seu esposo é uma úlcera. É uma ferida, para você ter uma ideia, é quase o tamanho da vista dele. Nós vamos ter que tratá-lo. Aí vai a leiga falar: tá bom, então só passa remédio, a gente vai embora. E lá fora estava o motorista da Secretaria de Saúde e o meu irmão. O doutor falou assim: você não está entendendo. Nós precisamos tratá-lo. Aí eu repeti: tá bom, então só passa o medicamento, a gente vai comprar e trata. Ele falou assim: não, eu não posso liberar. Ele vai ter que ficar aqui. Se eu libero ele, essa úlcera estourar, ele perde a vista. Você está disposta a assinar um termo de responsabilidade? Se você assinar, eu libero. Gente, nós precisamos estar com a nossa vida pautada na palavra e o coração no altar, porque vai ter decisões que você vai ter que tomar muito rapidamente. Que não vai dar tempo de você virar para o médico e falar: peraí, que eu vou dobrar o joelho, eu vou colocar o outro. Não dá tempo. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu assino, eu não assino, e se eu assino no meio do caminho? E eu disse: não, doutor, eu vou ficar. Nós vamos ficar. Ele disse assim: mas então, eu vou te falar outra parte. Pode falar, doutor. São 3 meses de tratamento. Eu falei assim: não, tudo bem. O senhor cuida dele hoje, eu peço o carro para ir embora, amanhã ele volta. A gente vai... Menina, você não está entendendo. São 3 meses todos os dias. Vocês não vão embora durante 3 meses. Aí a ficha caiu. Só que eu não tinha levado nada, irmãs. Porque para mim era uma consulta e eu retornaria. Eu não tinha levado casaco, não tinha levado dinheiro, não tinha levado nada. E o médico não havia nos liberado. Eu tive que chegar para o motorista, para o meu irmão, e falar: olha, vocês têm que ir embora porque a gente vai ter que ficar. E quando eu vi o carro da saúde indo embora com meu irmão, eu entrei em pânico. Eu não tenho vergonha, eu entrei em pânico, irmãs. Porque o Zé Carlos não abria o olho, ele estava tonto. Tivemos que sair do hospital, eu não tinha para onde ir. Era agosto e eu não estou falando de Paraíba do Sul, que você pode andar para lá e para cá, ainda pode, é São Paulo. Uma ventania, um frio, e aonde a gente vai? Para o banco da praça. Zé Carlos faz o quê? Ele é parrudão. Quem conhece minha esposa aqui? Ele é bem, né? Cheio da unção, né? Então, ele não fica de pé. Como é que ele fica? Ele deita no banco. Quem fica em prontidão? E eu comecei a falar: meu Deus, eu vou ser assaltada. Reparou quando a gente está no desespero? A gente só pensa o pior.
Meu Deus, eu vou ser assaltada, vai vir um homem aqui, vai me levar. Meu Deus, já viu alguém espancar o Zé Carlos. Esse hospital, meu Deus, está fechado, o que eu faço? Meu Deus! E tive que ficar lá. Não, irmãs, Deus não enviou um anjo para tirar a gente de lá. Deus não enviou ninguém para oferecer um prato de janta naquela noite. Deus não enviou ninguém para enviar cobertor. Nem para dar uma notinha de R$1. Na época tinha. A gente teve que ficar lá. E na hora o que você pensa? O que foi que eu fiz? Não é possível. Quando eu acho que as coisas vão andar, as coisas pioram. Só que mal sabia eu que Deus estava escrevendo a nossa história. Que Deus estava forjando o nosso caráter no meio da dor, no meio do medo, no meio do nada. O problema é que a gente quer ser usada por Deus, quer ter um ministério e não quer sofrer. Não quer ter nenhum tipo de dor. Isso não vai acontecer. Irmãs, ficamos ali por 3 dias. Quando eu olhava o vigia do hospital, eu falava: Jesus, toca no coração dele, que eu não estou aguentando. Estava até com vergonha do doutor, todo dia com a mesma roupa. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí, irmãs, na 4ª noite, o vigia abriu a porta do hospital e falou assim: tá frio, né? Eu disse assim: tá, sim, senhor. Entra para cá. Entra, porque vocês não vão dormir mais sem segurança. Não havíamos jantado, mas pelo menos podemos ficar mais tranquilos, porque estávamos dentro de um hospital, trancado, com vigia, com aquecedor, e a gente pôde dormir. Minha família e a igreja se reuniram aqui, enviaram dinheiro para a gente, e assim a gente pôde conseguir uma pousada perto do hospital. A pousada não fornecia comida, mas fornecia café da manhã, dormida e banho. Deus é tão fiel, eu não posso deixar de dizer isso, que perto da pousada tinha 2 lojas. Uma loja vendia tudo de comer a R$1. Gente, pasme, mas é verdade. Por isso que a pousada dava café todo dia, porque havia pão, havia macarrão, havia de tudo nessa loja. E a outra loja tinha vestimenta por R$5. Era o pé de zimbro no deserto que a gente precisava. Mas a gente ficou ali, naquela pousada. Todos os dias indo ao hospital, eu tinha que guiar o meu esposo, porque ele não abria os olhos. A gente chegava no hospital, o médico falava: piorou, piorou. Todos os dias, todas as horas, de hora em hora, eu tinha que pingar colírio na vista do Zé Carlos. Eu não dormia. Eu me lembro que a dona da pousada, a dona Maria, ela é nordestina, o sotaque dela era muito engraçado. E ela virou para mim e falou: Jane, eu vou lhe matar se eu ouvir mais uma vez esse celular despertando. Então, antes de despertar o celular, eu ia lá, porque havia hóspedes naquele lugar. Eu tinha que respeitar a regra. E pingava o colírio dizendo: Senhor, pela fé eu creio que o Senhor está pingando uma gota do teu sangue na vista do meu esposo, ele será curado para a glória do teu nome. Mas eu ia, e o diagnóstico do médico era: piorou. Irmãos, o negócio ficou tão sério que quando falava o nome do meu esposo, juntava-se 6 médicos para avaliar o caso dele. Não havia expectativa. O doutor Vitor falou assim para mim: olha, o paciente que desenvolveu uma úlcera na vista operada antes do seu esposo, ele não recuperou a visão. Eu já estou te preparando. E nessas idas e vindas do hospital, o que aconteceu comigo? Escute isso, eu vou terminar. Eu me deparei com um doutor chamado doutor Luiz, muito inteligente, muito culto. Ele vira para mim e diz assim: da onde você é? Eu disse assim: Paraíba do Sul. Ele disse assim: eu não sei aonde fica isso não. E aí eu expliquei para ele, ele disse assim: olha, vai se acostumando a retornar para a sua cidade com um esposo cego. Só que eu estava cansada. Isso era o 15º dia e eu estava cansada. De todas as vezes que eu ia ao hospital, era a mesma coisa. Quando aquele doutor virou para mim e falou isso, eu disse assim: olha, doutor, eu respeito o senhor como médico. Eu respeito todo o percurso que o Senhor teve que percorrer até chegar aqui, os estudos, a faculdade do Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa: o Senhor não conhece o meu Deus.
o poder que Ele tem. Ele olhou para mim, só balançou a cabeça. E eu fui para casa. Qual o diagnóstico? Nenhuma melhora. No 22º dia, tomamos banho, tomamos café, colocamos a nossa roupa e fomos para o hospital. E todo esse período que eu fiquei lá na pousada, todos os dias, eu escrevia. Eu não sei se eu vou saber expressar isso, mas é como se, no momento em que a gente passa os piores momentos da nossa vida, Deus sempre vai nos fazer identificar uma válvula de escape. E a minha válvula de escape sempre foi escrever. Eu acho que por isso a dificuldade para falar, para me expressar, porque eu escrevia. Então não foi diferente na pousada. Eu comecei a escrever. Para ocupar a minha cabeça, eu comecei a lavar a privada. Eu comecei a pedir funções para a dona da pousada. Eu não podia ficar parada. Eu não podia chorar na frente do Zé Carlos. Eu chorava quando eu ia tomar banho. Porque na frente dele, a gente tinha que ser forte. A gente tinha que demonstrar uma mulher de fé, uma mulher de força. Mas eu estava destruída e acabada. Deus sabe que eu estava por dentro. E no 22º dia, eu lembro que eu falei assim para ele: amor, hoje eu estou com uma esperança muito grande no meu coração. E fomos. E para a glória de Deus, naquele dia era o mesmo doutor, o doutor Luiz. E aí ele chama o Zé Carlos, aí 6 médicos o acompanham. E ele olha. Quando ele olhou naquele aparelho, ele virou e fez assim para mim. Ele olhou de novo, ajeitou, aproximou e olhou para mim. Quando ele fez pela 3ª vez, ele falou: doutor, o que está acontecendo? E ele virou e falou assim para mim: a úlcera sumiu. Eu falei assim: fala um pouco mais alto, porque eu não estou entendendo direito. Aí disse assim: a úlcera sumiu, mas também os nossos colírios são eficientes. Que colírio o quê, doutor? Só falou para mim que não tinha expectativa. Foi o meu Deus que deu a última palavra. E se Deus deu a última palavra, acontece. A glória, a honra sempre será dele. Aí a gente fica abusado, né? Deus não pode dar um pouco de autoridade que a gente fica abusado. Eu falei: doutor, dá alta para ele agora. Eu não fico mais 1 minuto aqui em Sorocaba. Ele pegou, assinou um papel de alta. Irmãs, acredite se vocês quiserem. Eu saí do corredor do hospital igual uma criança pulando de alegria. Liguei para cá, falei: gente, se virem, arruma carro ainda hoje que eu quero ir embora. Eu não fico mais nesse lugar. Gente, o meu filho mais velho tinha 5 anos de idade, o meu mais novo tinha 2 anos. Meu filho desenvolveu crise de labirintite. Está aqui a minha sogra que não deixa mentir. O meu filho mais novo tinha crise de refluxo. O vento foi forte lá em casa. O vento foi forte. A dona Ana conta que todas as vezes que o João Pedro ia para o portão, né, dona Ana, da minha casa, ele dizia: mamãe, João Pedro tinha 2 aninhos. Mamãe, você está aí? Eu quero te ver. E eu falei: gente, se vira, pelo amor de Deus, manda um carro. Se a prefeitura não puder, manda particular, eu quero ir embora hoje. Aí ligaram para a Priscila, na época era uma moça chamada Priscila, que atendia aqui na secretaria. E ela disse assim: gente, que menina de sorte. Aí perguntaram por quê? Não, porque tem um carro perto de Sorocaba agora. Ô, gente, quando Deus faz completo. Deus não dá meia bênção, nem meio milagre, é completo. Nós ouvimos daqui, a menina, que menina de sorte. Porque tem um carro perto de Sorocaba que vai vir para Paraíba. Irmãs, em menos de 10 minutos eu arrumei a mala. Eu nem arrumei, eu joguei a roupa. Eu queria era vir embora, eu queria ver meus filhos. Eu queria estar na minha casa, eu queria contar que o nosso Deus está vivo e ainda realiza milagres. E que Ele não espera, talvez você está totalmente curada, para revelar quem Ele é. Aleluia. Porque Tamar não deixou de ser abusada, ela foi abusada. E o mais interessante é que a Bíblia diz que depois do ato sexual, Aminon tem nojo dela. Que amor é esse? Ele tem nojo da mulher que até então ele queria.
E esse nojo faz ordenar os seus servos que peguem ela e arremessem como se fosse um papel descartado, sujo. E ela vai. E ela é lançada. E sabe o que acontece? Porque quando Tamar adentra dentro do quarto de Amnon, ela está com uma túnica colorida, uma túnica ornamentada, uma túnica de moça virgem, uma túnica de donzela. Essa túnica, ela é arrancada e Tamar é violada. Agora Tamar está violada e agora rejeitada. Ela é lançada com a túnica e tudo para fora do quarto. Mas preste atenção em cada palavra que Deus mandou ministrar. Quando ela é lançada do quarto, a Bíblia diz que ela pega, aleluia, e coloca cinza sobre o seu rosto. Ela rasga aquela túnica colorida de princesa, de pureza. Ela coloca as mãos na cabeça. Pode ler aí o texto. Ela coloca as mãos na cabeça. E o que ela faz? Por que ela grita? Deuteronômio 22, versículo 23. Quando uma mulher for violentada, se ela não gritar, será apedrejada. Porventura, se ela gritar, será poupada da morte. Quando Tamar grita, ela está dizendo: consegui lutar contra o meu opressor, contra o meu abusador, mas eu não aceitei. Eu grito em protesto, como sinal de indignação, porque o meu corpo, que era santo e puro, foi violado. Ela está dizendo: eu quero ser livre da morte, porque eu não concordo com esse ato abusador. Mas sabe qual é o problema? É que enquanto ela está gritando, chega Absalão, irmão dela, irmã Fátima, e diz assim para ela: porventura você esteve com Amnon? E ela diz: sim, e da pior forma possível. E ele diz assim para ela: então, cala-te. Cala-te, porque ele é o teu irmão. Cala-te, porque a gente é uma família real. Cala-te, porque o escândalo vai ser muito grande. E a Bíblia diz que Tamar fica na casa de Amnon, desolada. O que Deus está falando conosco essa noite é tempo de gritar. É tempo de dar nome à sua dor, ao seu trauma, ao seu abuso. É tempo de você dizer: até hoje eu me calei, até hoje eu fui oprimida, até hoje eu fui humilhada, até hoje eu fui coagida, mas eu não aceito mais essa situação. O que Deus está requerendo de mim, de você, irmãs, acredite se vocês quiserem, através dessa palavra, Deus me deu um projeto. Deus não quer que a igreja seja uma igreja absalônica. Uma igreja que sabe que quem entrou tem problema. Doenças emocionais. Feridas. Mas ao invés de cuidar e tratar, vira para o irmão e diz: cala-te. Eu te dou alimento, fique tranquila. Eu te dou vestes, fique tranquila. Mas e com isso, você só vai ficando desolado. Você só vai se frustrando espiritualmente. Você vai andando, mas a sensação que você tem é que você está sempre voltando atrás. E o Senhor está dizendo: é tempo de cura essa noite. Meninas, é tempo de cura. Deus quer tratar as nossas feridas. Se coloque de pé, por favor. Espírito Santo de Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome. Por 5 anos da minha vida, 5 anos, os 5 primeiros anos do casamento, todo mundo fala que o primeiro ano de casamento é só lua de mel, é bênção. 5 anos, 5 primeiros anos do meu casamento, eu ouvia uma voz opressora de líder espiritual dizendo: cancele o seu casamento não é de Deus, Deus não tem esse marido para você, cancele esse casamento. Por 5 anos eu ouvi essa mesma história,
a ponto que eu cheguei a duvidar, a ponto que eu olhava para o Zeca e dizia: meu Deus, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? É esse casamento? Até que quando Deus virou para mim e disse: filha, não é a minha voz. Que voz que você está ouvindo? Vamos voltar para a história de Tamar? Aminon tinha um desejo. E ele ouviu Jonadab. Quando Tamar estava dentro do quarto dele, que ele pede: vamos, deita comigo. Ela também fala: não faça isso. Não se procede assim em Israel. Não haja como louco. Não me forces. Mas a Bíblia diz assim: e ele não deu ouvidos a ela. A quem você está ouvindo? Deixa eu te falar uma coisinha muito séria. A quem você está ouvindo, dependendo de quem for, pode comprometer até a sua salvação. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir, mas da mesma forma ela se vai quando eu deixo de ouvir a voz de Deus. Fecha os seus olhos. Eu gostaria de chamar as intercessoras, se a pastora Ângela me permitir, as intercessoras para estar andando sobre a igreja e ministrando. Fecha os seus olhos. Pastora, eu senti no coração de vir ao altar. Pode vir então. Melhor é que você esteja diante do altar de Deus. Venha para o altar. Venha para o altar, mulheres de Deus. Você chega aqui à frente. Espírito Santo de Deus. Venha para o altar, vamos orar, queremos orar por você. Vem, o mestre te chama. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus. Jesus não tem vergonha das nossas dores. Jesus não tem vergonha dos nossos medos, abusos e traumas. Jesus não se suja com a nossa sujeira. Ele não deixa de ser santo por parar, analisar e tocar na tua história. Mas é necessário que você comece a clamar. É necessário que você dê nome à sua dor, o seu trauma. O que é que te dá medo? O que é que causa dor na sua alma? O que é que causa a inferioridade, a depressão, a angústia no teu coração? O que é que ocasiona esse travar na sua vida? Você já entendeu, já recebeu a promessa de Deus sobre a sua vida? Se por um lado, Absalão agiu como, podemos dizer assim, uma igreja religiosa, que abre as portas, que acolhe, mas que não dá o tratamento devido e necessário, que dá de comer, que dá de beber, que dá de vestir, que dá dormida, mas diz: quando trata-se de dor, você se cale, por favor. Em contrapartida, a Bíblia diz que Deus, ele fez uma aliança com Davi. E Deus disse assim: não te faltará sucessor, Davi. Ou seja, eu abençoarei a sua descendência. Eu não sei o que você viveu ou o que você está vivendo. De repente você cresceu com uma acusação sobre os seus ombros, com a falta de amor dos seus pais. De toda a casa você foi o mais desprezado, a mais rejeitada. E isso te dói até hoje. Isso criou em você um sistema de defesa que hoje muitos não conseguem compreender o teu comportamento. O Senhor está dizendo: essa dor, esse abuso, esse trauma, não é o que eu designei para a tua história. Isso não é a última palavra de Deus sobre a sua vida.
Deus quer tratar as suas feridas. Chama por Ele. Chama pelo Espírito de Deus que está neste lugar. Aleluia, oremos, irmãs. Ore, clame ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos. Nós reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Nós colocamos diante do Senhor toda a nossa dor, tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de avançar como igreja. Olhamos para a história de Davi, ó Deus, e identificamos que a história de Davi, o problema era familiar. E a maioria dos problemas, as raízes dos problemas, eles são familiares. Os maus tratos, palavras, abusos, sempre vem da onde menos esperamos, Senhor. Sempre vem daqueles que nós amamos e confiamos e entregamos o nosso coração até que chega o dia. Pai, mas eu quero te pedir essa noite que o Senhor prepare um ambiente de cura e comece a tocar o coração das minhas irmãs. Apaga, Senhor, essa dor. Espírito Santo, toca essa ferida, promovendo a cura. Toda palavra de maldição contra a vida, Senhor, desta irmã, contra este casamento, contra a descendência delas, em nome de Jesus, nós repreendemos pela autoridade que é no Teu nome. Dai-nos sabedoria, dai-nos estratégia para lidar com os nossos filhos, para que não possamos perdê-los, ó Pai, em meio à caminhada. Nos ajude a ser mulheres sábias, para que possamos edificar o nosso casamento na Tua palavra, Pai. Ajude-nos a ser servas, que instruam a outras mulheres que chegarão a este lugar. Levanta, Senhor, um exército de Déboras, um exército de mulher, aleluia, bem posicionada, bem resolvida, tratada, curada, aleluia, onde entendem a dor das outras e declararão a cura no Teu nome. Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor conhece o coração de cada uma delas. Só o Senhor já sabe o quanto elas correram desse tratamento. Quantas desculpas foram dadas. Quantas pessoas nós colocamos à nossa frente e muitas vezes falamos, vai você porque você sabe fazer e eu não. Só que chegou o tempo, Pai. Chegou o tempo que não dá mais para olhar para trás. Talvez alguém que está aqui, Senhor, entrou numa situação inocente. Entrou para servir. Entrou para poder alimentar alguém. Com boa intenção. E foi violada. Foi violada nas suas emoções, nos seus direitos. Foi violada no seu corpo. Mas a Tua palavra diz que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Nós declaramos que nenhuma dor, nenhum medo, nenhum trauma irá nos dominar mais, porque temos um Deus que rege a nossa vida, temos um Deus que liberou a palavra de cura, de libertação sobre as nossas vidas. Nós não aceitamos, Pai, nenhuma marca mais na nossa alma. Nós não aceitamos, ó Deus, sangrar em cima daqueles que não tem nada a ver com a nossa história, com a nossa dor. Nós não aceitamos ferir quem está ao nosso lado, que nos dá atenção e nos ama por conta de coisas mal resolvidas dentro de nós. Cura-nos, ó Deus. Traz a Tua cura para as Tuas filhas essa noite. Traz a Tua cura, nós te imploramos, nós te pedimos. Nós declaramos que estamos diante de princesas do Senhor.
E o Senhor vai devolver, ó Deus, o manto da pureza. O Senhor vai devolver, ó Deus, o manto de honra. Louvado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor vai trocar, escute isso, cinzas por uma coroa. Escuta isso, vestes de louvor ao invés de vestes de cinza, alegria ao invés de tristeza, certeza ao invés de dúvida, cura ao invés de feridas, visão de águia, aleluia, direcionamento, estratégia, aleluia, discernimento, para que o teu ministério seja fluido, para que o teu ministério cresça diante do Senhor, aleluia, para que o nome dele seja glorificado. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha tratar da sua noiva, para que a beleza que existe em nós, ela venha a ser admirada, mas que essa beleza seja interior, que sejamos mulheres curadas, mulheres transformadas, mulheres, Deus querido, com o desejo de estender as mãos e ajudar a outras. Pai, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos porque temos a certeza que a sua palavra não voltará vazia. O Senhor está lançando por terra todos os grilhões que prendem as nossas emoções. O Senhor está lançando por terra toda a palavra. Tem mãe aqui que liberou palavra de maldição para filhos, e os filhos cresceram, casaram e trouxeram isso consigo, e o Senhor está dizendo: eu arranco hoje uma nova história eu tenho para ti a partir desta noite. Receba em nome de Jesus. Receba a cura. Chegou a hora de você mostrar para os seus problemas, para as suas dores, qual é o tamanho do seu Deus. Chegou a hora, irmãs em Cristo, de unirmos a nossa força em Deus, de unirmos a nossa fé no Senhor e declarar que nenhum principado e potestade, nenhum espírito de influência dominará a nossa nação, dominará a nossa posteridade, dominará a nossa descendência. Nosso físico não será tocado por doenças. Nós não sentiremos as reflexões de um mundo que está um caos. Em nome do Senhor Jesus, seja liberta. Cadeias, correntes caiam por terra em nome do Senhor dos Exércitos. Seja liberta, seja livre, seja livre. Abra os olhos e escute uma coisa. Ser noiva, ser igreja de Cristo, não nos isenta de problemas. Jesus deixou bem claro que o homem que ouve as palavras dele e as pratica, o Senhor vai comparar como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Porém, aquele que ouve a palavra e não pratica também construiu. O vento e o problema, os desafios que acontecem na sua casa, também acontecem na casa de um católico. Também acontece na casa de um macumbeiro, de um satanista. O vento e os problemas que assolam a minha casa acontece também na casa de um ateu. A única diferença não é o vento nem as ondas, porque para as duas casas aconteceram vento e ondas. A única diferença é o fundamento. A diferença é o fundamento. É o fundamento que vai manter a minha casa de pé. Deus não vai olhar para minha casa e dizer assim: na casa dela eu não vou permitir a prova, porque ela me ama. Não. Ele vai dizer assim: eu vou permitir a prova na casa dela, e por saber que ela me ama e que o fundamento está em mim, todos que estão lá fora verão que eu sou um Deus que guardo, que zelo, que levanto, que honro, que protejo no meio do vento, para que o meu nome seja glorificado.
Então, ser igreja, ser mulheres curadas e tratadas, não irá nos isentar de problemas, mas nos dará força, certeza e a segurança de entendermos que se passamos tantas coisas, e o Senhor nos levantou, o Senhor nos poupou, tratou e curou as nossas vidas, tudo que vier daqui por diante, o Senhor fará o mesmo. Eu não sei se você acredita, quero eu acreditar que você está aqui porque crê, mas tem mulheres lá fora que precisam de cada uma de vocês. Você crê nisso? Levante sua mão. Pastora, mas eu já tenho uma certa idade, ou então eu sou muito nova. Tem alguém esperando por você, para ouvir o seu testemunho. Eu era desse jeito, acontecia isso na minha vida, mas o Senhor entrou na minha história e transformou a minha história. Alguém lá fora precisa de você, e eu quero na minha obra. Agora a pergunta é, e por aqui eu termino: se o Senhor está olhando lá para fora e vendo vários vasos preciosíssimos que Ele quer trazer para dentro e tratá-los, como isso será feito? Irmãs, Deus não vai usar árvore, não. Deus vai usar a gente. E é por isso que Ele promove uma oportunidade como essa, para que a gente seja curada. Para que quando Deus colocar uma pessoa ferida na tua vida, você não fira ela mais. Para que você não machuque ela mais. Mas para que você, curada em Deus, você possa curar essa vida também. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe esse ministério, faça crescer e prosperar em graça, sabedoria e abundância diante do Senhor. E você até hoje que estava lá dentro da terra plantada e até agora não deu nenhum sinal de vida, você vai crescer. Você vai florescer para a glória de Deus. E os frutos que vocês darão serão frutos saudáveis. Frutos que alimentarão outras vidas. A árvore que está crescendo dentro de você é uma árvore frondosa, uma árvore forte, uma árvore onde as pessoas vão olhar e vão dizer: qual é o segredo desta mulher? Qual é o segredo desta mulher? Você vai dizer: o segredo é Cristo em mim. É Cristo que chegou na minha história e transformou quando ninguém mais acreditava. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.